do sonho para o direito, desenho a moradia, do chão de fábrica semeio a planta e cresço os quintais da utopia, canteiros de obras, praças de guerra, recolho das lutas a fruta das primaveras. Eu estudei pouco também, acho que fiz tem um antigo ginásio próximo de casa. Aí comecei a estudar o colégio, só iniciei, só estudei alguns meses e fui para o Senai. Aí me arrumaram essa empresa aí para trabalhar, um parente lá, deu um conhecido aí, que era uma empresa aqui na Moca, Carmos, eles tinham convênio com o Senai. E fiz o Senai aqui na Moca, na Ruratória, na Borges, na Morvan Figueiredo, chamava. Fiz um curso de ajustagem lá, aí eu ficava 6 meses na empresa, 5 no Senai e 1 de férias. Quando eu era mais jovem, eu não tive oportunidade, porque a gente vem para São Paulo na intenção de querer vencer, né? E eu esqueci, tipo assim, não me incomodei, né, em estudar. Aí depois de maduro, depois que eu entrei aqui no movimento, me veio essa vontade de aprender a ler e escrever, foi onde eu concluí meus estudos. Meus estudos foi pouco, sempre foi pouco. Eu estudei um pouquinho aqui, quando eu cheguei aqui em São Paulo, mas eu estudei pouco. Tá? Você estudou aonde? Não, porque eu era muito tímida, aí eu estudei um pouco aqui no SESI da Catubi, até quando eu quebrei a minha perna, eu fiz cursinho, estudei um pouco. E depois, quando eu saí, eu estudei muito com a Adileuza e a Nilce me incentivou e eu fui lá e estudei. Que eu deveria ter continuidade, eu não dei a minha continuidade. Eu comecei a estudar muito cedo, porque na época, naquele grupo escolar que tinha naquela cidade, você tinha que ter 7 anos para entrar na escola. Se não tivesse, não podia frequentar. E eu chorava muito e eles tiveram que fazer um jeitinho de deixar eu entrar de uniforme. Tinha uns uniformes bonitos, uma blusa branca, uma saia de preguinho azul, e eu queria ir para a escola e fui. Mesmo assim, de mentirinha, mas fui. E comecei muito cedo, aprendi primeiro que os outros. Aí nós voltamos para o sítio. E uma irmã da minha madrasta era professora, daquelas professoras municipal. Aí ela tinha aquela escola, uma sala lá na casa dela no sítio, e a gente ficava. Aí depois ele resolveu voltar para a cidade e nós voltamos. Aí lá eu estudei até a admissão ao ginásio. Aí eu terminei nesse ginásio, meu pai levou nós tudo de volta para o sítio, porque ele não confiava. Os homens ficavam, os 2 filhos homens ficavam para estudar, nós não. O Val já estava mocinha, né? Voltamos tudo para o sítio com ele. E lá ficamos. Eu fiz concurso público com essa 5ª série lá. E dei aula, dei 3 cursos de Mobral, ensinando aquele pessoal do sítio a ler e escrever. E era só 6 meses e eles aprendiam. Em 6 meses eles aprendiam a ler e escrever, bem direitinho. Foi muito importante esse meu trabalho na Antártica, porque me permitiu voltar a estudar. Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei fora da escola. Porque a gente trabalhava na fábrica e quando chegava no bairro, a escola já tinha encerrado, né? Não conseguia entrar na escola. Então eu fiquei fora da escola. Então na Antártica eu consegui voltar a estudar, né? E depois quando eu passei para motorista, eu fui trabalhar nos tratores, né? A Antártica tinha um trator que puxava uma galera, que a gente fala. A cerveja era produzida de um lado da rua e a gente catava a cerveja lá e levava para o depósito do outro lado da rua. Fui trabalhar. Eu fiquei alguns anos trabalhando nesse trator. Foi muito importante para mim, porque eu fazia uma caixinha do lado e eu levava meus livros, né, na caixinha do lado. E também estudava, porque eu fiz uma tabuinha, né, com 2 preguinhos, e eu colocava lá em cima do volante e eu ficava estudando naquele volante,
porque assim, na época do calor, a gente ficava muito tempo esperando carregar, porque não vencia a produção e os caminhões catavam a cerveja direto na bica, que a gente chamava, né, de bica, onde saía a cerveja, a gente chamava de bica. E a gente ficava ali aguardando viagens, então eu ficava estudando. Eu tirei um bom atraso ali, né? naquela época que eu trabalhei ali na Antártica. Aí eu ingressei na universidade e eu entrei na USP. Porque na nossa época não tinha como. Ou era USP ou USP, que não tinha como pagar e não tinha as outras possibilidades, né? Aí eu morava no Parque São Lucas e eu comecei a participar do grupo de jovens da Igreja Católica. E ali também que eu despertei para a militância social, né? Eu terminei meu ensino médio, assim, depois de ter vindo aqui para a associação. E aí depois a faculdade ela veio também acho que também não foi tanto por necessidade, mas também pela necessidade mesmo de necessidade não minha, né? Na necessidade coletiva, né? Do coletivo. Aí eu queria fazer economia, mas aí recebi muita influência para fazer direito. Influência de quem? Todos os companheiros militantes, né? A importância da presença do advogado e tal, apesar de eu não acreditar, né? Eu não acredito nessa questão do direito, né? Fiz direito, mas assim, uso o direito para poder organizar os trabalhadores para lutar, para conquistar aquilo que ele foi privado da vida toda. Aí depois terminei minha graduação e terminei também minha pós-graduação, né? Aí fiz ela em gestão, em políticas públicas. Porque eu sempre tive vontade de conhecer, entender o mundo, certo? Uma curiosidade de entender o mundo. Eu acho que os livros, certo? Esses livros que eu falei para você, Os Sete Pares de França, Alice no País das Maravilhas, A Ilha do Tesouro, Robinson Crusoe, Gulliver, certo? A Viagem ao Centro da Terra. Isso despertou em mim a vontade assim, de entender o mundo. Sempre que eu lia um livro, e às vezes eu lia, lá em casa não tinha luz, a gente lia no candeeiro, na luz de candeeiro, né? E às vezes eu ficava até 3 horas da manhã, e quando era 3 horas da manhã, o meu nariz já estava cheio de fumaça, que era querosene. Então, e quando eu falo que se eu não tivesse lido, certo? Eu sempre tive essa inquietação, uma inquietação dentro de mim, de entender o mundo, certo? E por isso que eu falo, o único meio que eu encontrei de procurar entender o mundo é através de ler tudo. Eu lia muito literatura de cordel. Meu pai era meio poeta, principalmente quando ele bebia, certo? Eu me lembro que tinha um poema que ele cantava assim: morava em uma cidade um conde muito valente, mais soberbo do que Nero, pai de uma filha somente. Que hoje eu vendo que é essa coisa de reis e rainha que é uma coisa bem nordestina, que o pessoal aqui no sul não entende, certo? Que o nosso universo, essa coisa, é habitada por essa coisa de, né? Se você pegar a literatura de cordel, você vai ver, analisando hoje. E para mim, eu ficava, né, meu Deus, será que isso aconteceu mesmo? Né? Isso me despertava a minha curiosidade. Como é que isso aconteceu? Será que isso aconteceu? Essa coisa da história, de entender o mundo, certo? Apesar de ter tido pouca... Porque eu não completei o primário. Certo? Depois que eu comecei a ler alguns textos marxistas, por exemplo, um colega meu, ele morava em São Caetano do Sul, me trouxe um livro, provavelmente, eu nem sei, provavelmente devia ser um militante do Partido Comunista, certo? Ele trabalhava comigo numa empresa chamada Bizelli. Ele trouxe essas resoluções, não sei se é do quarto, foi um congresso de 1954,
né? E eu li aquilo, certo? Eu li tudo, fiquei... Li as resoluções. É uma resolução do Congresso do Partido Comunista, certo? Aí tinha as saudações de Khrushchev, de todos os dirigentes dos partidos comunistas do mundo inteiro que mandavam para os camaradas brasileiros. Então, a minha vinda para o movimento sindical, para o movimento operário, ela se deu não porque eu participei assim de uma organização de esquerda, ou então fui da pastoral operária. Eu gostaria até de ter tido essa participação, porque me evitaria de eu estar fazendo... Porque quando a gente é autodidata, a gente começa a dar tiro para tudo quanto é canto. É ruim, muito ruim. Você não dirige a tua leitura, a tua procura pelo conhecimento por uma coisa específica, certo? E às vezes você adquire o conhecimento, lê um livro que não tem nada a ver, não acrescenta, né? Não acrescenta nada. Mas a minha vinda, eu acho que foi através da curiosidade de procurar entender o mundo. E eu acho que, porque se eu não tivesse isso, eu acho que eu morava na Vila Carioca, eu morava em uma casa, eu morava nos fundos dessa casa, e lá tinha uma laje, né? E às vezes eu ficava na laje, né? Porque era uma situação difícil, né? E eu ficava me perguntando por que tanta injustiça? Quantas vezes eu não ficava na laje pensando, principalmente nos meus dias de folga, por que tanta injustiça no mundo? Bom, eu estudei só até a quarta série, né? Antiga, né? O primário, a quarta série. Meu primário e ginásio foi num instituto de Curadares, que tem até hoje em Campina Grande. Era um colégio de padres que me ajudou bastante na minha formação enquanto ser humano e formação acadêmica também. Meu pai podia pagar, então eu estudei praticamente esses anos todos em colégio semi-interno. Eu estudava o dia inteiro, manhã e tarde, e ia para casa à noite. Em seguida, quando eu já terminei o ginásio, antigamente chamava ginásio, aí meu pai teve que vender o comércio. Ele veio trabalhar em São Paulo e nós mudamos. Antes de vir para São Paulo, ele me deixou em Solânia, eu e mais meus 5 irmãos, né? Lindenberg, Ivanzenberg e Amazonete, Amazonine, Amazocleide e Amazoneide, e minha mãe na casa do meu avô. Então fui para Solânia, e de lá eu já tinha aí meus 14 anos. Fomos, eu e alguns colegas, fizemos o curso técnico em João Pessoa. Daí foi uma passagem assim, do interior mais para a capital, digamos, não é? Eu fui fazer técnico mecânico, e os outros colegas, edificações, enfim. Foi minha primeira experiência fora de casa. Fui morar em casa de estudante, né, na Rua da Areia, que tem até hoje lá em Campina Grande. Que o morador mais conhecido de lá é o Chico César, o cantor Chico César, que também passou por lá. Eu acho que todos os estudantes universitários pobres, né, da Paraíba passaram pela Rua da Areia, né? Bom, terminei o meu curso técnico, fiz vestibular, passei para engenharia de materiais, no campus, que na época ainda era a Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande, lá em Bodocongó, tá certo? Então eu fiquei os 5 anos no curso de engenharia de materiais. E foi um início assim, ainda a época era ditadura militar, isso era 1979, e foi um anos de muitos conflitos, não é? Então era greve de estudante um ano, greve de professor outro ano, greve de alunos outro ano, funcionário, enfim. Quando não era tudo junto, né?
Daí no segundo ano me escolheram para ser o presidente do centro acadêmico. Eu esqueci de dizer que em Solânio foi o meu primeiro aprendizado na política, porque tinha um padre que eu fazia parte da igreja católica, no grupo de jovens da comunidade eclesial de base da diocese da região, e que nós íamos, o padre nos pedia para a gente acompanhar ele nas visitas que ele fazia às casas de farinha. Era uma exploração muito grande que tinha no campo, ainda hoje existe. Aquilo, para a gente jovem, tal, foi uma realidade muito chocante. Então, digo assim, foram os primeiros ensinamentos. Quando eu cheguei na faculdade, aquilo tudo passava pela minha cabeça, mas de uma forma assim, mais de indignação. Me liguei com os professores e nós montamos o curso de alfabetização na igreja. Dos cursos de alfabetização nós evoluímos para os cursos de supletivo, e isso tudo para trabalhadores que não tinham condição de estudar, né? Nós começamos esses cursos supletivos ali na igreja do Parque São Lucas, né, aqui região leste. Mas nós nos baseamos numa experiência que estava ocorrendo em São Mateus. Então nós fizemos a ligação com a pastoral operária, com o Valdemar Rossi, na época. E naquela época eu conheci um pessoal que trabalhava na FASE. E aí eles me convidaram para trabalhar na FASE, com o papel de fazer esse trabalho, esses cursos. Mas qual que tinha o problema? O operário fazia o supletivo, mas ele não tinha a profissão. Então nós evoluímos para ligando com o pessoal que fazia o curso supletivo para fazer cursos profissionalizantes, que era fresador, torneiro, ajustador mecânico, né? A metalúrgica estava num momento bom, né? E tal. O que acabou acontecendo quando eclodiram as lutas operárias, né? Nós tínhamos vários trabalhadores que estavam nessas lutas, né? Luta de organização de fábrica, participação no sindicato, né? Então tinha essas ligações. E tinha também... o pessoal tinha começado, entre 78 e 79, tinham começado os cursos profissionalizantes, né? Que não era curso, era troca de experiência, né? Entre os operários mais antigos, né? Que tinham um pouco mais, eram mais qualificados, né? Eram torneiros mecânicos, fresadores, né? Ferramenteiros, né? Que eram operários mais especializados, né? E eles chamavam os colegas da fábrica deles para vir trocar conhecimentos, né? E isso a gente fazia no Centro Social da Igreja de São Rafael. Aí nós vimos que, trazendo os cursos profissionais para a associação que estava lá na igreja São Rafael, que a gente conseguia pagar o aluguel, né? Por exemplo, com a contribuição dos associados. E o curso de profissional ele era dado por uns ferramenteiros aqui da Piratininga, Sete Belo, era o nome dele, o apelido dele, né? Tinha um torneiro mecânico chileno também. Então tinha gente maravilhosa, assim, tinha um desses operários, ele acho que era ferramenteiro, era um senhor já, o apelido dele era Sete Belo, e ele era respeitadíssimo, e era divertido, e
ele dava aula de matemática, né? Sabia horrores dessas pessoas que não era militante de esquerda como o pessoal da oposição metalúrgica, mas sempre tinha participado e tinha o Túlio, que também era um chileno, que também dava aula, dava essas aulinhas, né, de controle de qualidade, desenho mecânico, matemática e português. E eles davam aula nos cursos, e o curso era em convênio com o Senai. E o Senai remunerava eles, né? Só que eles pegavam o dinheiro e deixavam para a associação. Então, com a mensalidade e tal, nós conseguimos alugar uma casa e a associação começou a funcionar em novembro de 79, eu acho. No início, a associação ela tinha uma efervescência muito grande, né? Muita gente, porque aí nós compramos um mimeógrafo para rodar material, né? Aí entrou capoeira, nós fazíamos cineclube, passava filmes, né? Aqui. Toda semana tinha uma atividade cultural muito grande aqui. Eram filmes, toda sexta-feira, né? Era filmes que a gente ia alugar aquele, né, que a gente chamava o tijolão, mas era bem, que a gente não tinha equipamento nenhum, então a gente ia buscar o bolachão lá na Estação da Luz, lá, não lembro mais onde que era o lugar onde tinha esses arquivos de filmes antigos. A gente inclusive tem equipamento, naquela época a gente tinha equipamento a máquina de filme sempre estava quebrando o filme, de teatro. E depois a gente conseguiu comprar um projetor que era tudo para aglutinar operários, né? Que filmes que vocês passavam? Vários, muitos. Por exemplo, O Homem que Virou Suco, né? Eu cheguei a passar aqui o Papillon. Aí Pichote, tinha uns filmes de operário que eu passei muito, chamado Os Libertários. Os Libertários é importante porque ele pega o início do século, as lutas operárias do início do século. E se Os Libertários nós passamos muitas vezes, não só aqui. Quando tinha um comando de greve, a gente passava o Libertário. E passava outro também, como eu te falei. Eu passei uma vez o Chapeleiro. Eles filmam a produção do chapéu, né? Mas não tem uma palavra, o filme é mudo. Ele só vai focalizando o trabalho dentro da fábrica, o operário dormindo em cima na hora do almoço, em cima daquelas coisas sujas, tudo lá, né? Eu passei por isso, né? Filmes, palestras, grupos de música, porque naquela época, 79, né, havia muitos movimentos de bairro e foi o renascimento, né, de muitos movimentos. Então, vários jovens que formavam grupos de teatro, grupos de música. Então, sempre tinha uma atividade aqui nas sextas-feiras, né, ou palestras, ou filmes, ou teatro, ou música, né, era uma coisa super interessante. De grupo de teatro que nós trouxemos para aqui, teve União e Olho Vivo algumas vezes, certo? Aliás, União e Olho Vivo aqui, a gente teve com eles uma boa relação desde a época a Pina tinha uma relação com eles, né? Teve uma época que a gente conseguiu trazer eles, mas como o espaço era pequeno, a gente levou ele para o Centro Social São Rafael, como o espaço nosso era pequeno. Então sempre tivemos essas atividades. Nós trouxemos a Domitila Barrios de Xungara aqui. A Domitila Barrios, ela é uma líder das mulheres na Bolívia. Ela era mulher de um mineiro boliviano. E nós tínhamos lançado o jornal Livro com a história dela, e ela veio aqui no Brasil e nós fizemos na associação, encheu. Vieram pessoas famosas aqui. O Prestes veio fazer palestra aqui, o Lula veio aqui uma vez, isso antes ainda de existir o PT, antes ainda.
Então tinha essas atividades culturais que eram bastante fortes aqui na associação, né? Embora o espaço era tudo pouco, né? Não era nada, não tinha, tudo limitado. Eu trouxe o Prestes aqui, como o Prestes tem foto. Do Prestes veio pouca gente, né? Nós já estávamos num período meio de descenso, né, quando ele veio. Mas ele acabou fortalecendo a militância, né, aquelas pessoas que se aglutinavam em torno da associação. Mas ele veio, falou da conjuntura, né, o Prestes. Ele até deixou uns endereços para nós aqui de velhos comunistas, né? Eu fui visitar um de endereço que ele deixou. Mas com certeza foi uma grande atividade. Ele juntou aqui todos os dinossauros aqui da esquerda. Quem que veio dos dinossauros? Tinha tanta gente, jornalista, gente da esquerda, porque queira ou não queira, independente das correntes políticas, corrente de esquerda, o Prestes tem uma história, né? Basta todo mundo, qualquer pessoa que sabe da coluna Prestes, né? É uma coisa heróica, só comparável à grande marcha da China, né? De Mao Tse Tung no Brasil. Você imagina você percorrer o Brasil de norte a sul e sair na Bolívia, certo? Com toda essa dificuldade de transporte e com toda a repressão. Então o Prestes sempre teve, exerceu esse fascínio, independente de alguns dizer que ele é stalinista, isso e aquilo, né? Mesmo os trotskistas vinham aqui, claro que com medo, se um dia ele chegar ao poder, ele mandar pendurar eles no poste, certo? O jornal Livro era assim, naquele ambiente de efervescência de luta operária, tinha necessidade de literatura, de coisa para a turma ler. Então nós criamos o jornal Livro, que era produzir livros em formato de jornal, né, num jornal tabloide. E aí a gente vendia R$1 na fábrica. Então nós produzimos 12 edições daquele jornal. Nós produzimos um Nicarágua Livre, o primeiro passo, do Frei Bretos, sobre a Revolução Nicaragüense. Aí produzimos esse da Domitila Barros de Xungara. Produzimos Sacco Vanzetti, Fontamara. Tinha um operário aqui, Roberto Francos, que ele tinha um livro de contos. Os contos dele chamava A Revolta do Chiqueiro. E essa Revolta do Chiqueiro é um movimento que eles fizeram na arma contra a comida, né? Comida ruim. Então nós produzimos o jornal Livro, que era para vender nas portas de fábrica. Da Domicília vendeu 15 mil livros. E era tudo na raça que a gente fazia, não tinha dinheiro, né? A gente vendia antecipado, né? Então eu me lembro um deles, o Sindicato Metalúrgico de São Bernardo comprou 1000. E as outras atividades, qual era? Era a distribuição de boletins, certo? Formação política, nós até fizemos um jornal, o Joca, certo? Que na verdade era uma tentativa muito boa de a gente fazer e ensinar. A gente não, foi o companheiro da oposição sindical, o Vitor, foi um incentivador desse jornal, né? De fazer com que as pessoas escrevessem sua história, escrever. Cara, eu estou noticiazinha da fábrica aqui, o cara tá sacanagem, põe aqui no jornal, escreve, né? Então, mas você sabe que é muito difícil, um jornal é muito caro, né? Muito caro você manter um jornal. Nós tivemos 2 edições, mas o resultado de tudo é que muita gente, algumas pessoas que participaram desse curso, eu sei que tinha um fotógrafo, me esqueço o nome dele, não sei se era o Jesus, assim o nome dele, que ele ensinou as técnicas de fotografia. Tinha uma jornalista que ensinou para quem que
como se faz um jornal, a notícia, para qual público que você vai se dirigir. Então tudo isso foi muito bom. Essa é uma das atividades. E também tinha as atividades, tivemos atividades recreativas também. Naquela época tinha muitos grupos de teatro na periferia, e aí teve uma festa junina que a gente fez com um casal que mexia com teatro, né? Aí eles vieram aqui e ajudaram a fazer aí a gente fez um teatrinho, né, na festa junina, né? Aí pegando o problema da época, o noivo estava desempregado, aí e participaram tanto o pessoal dos cursos, né, dos metalúrgicos, e como também aqui dos quintais, né? E foi bonito, eles fizeram um teatro bonito e tinha muitos forrós aqui também, né? Porque como o pessoal era nordestino, aí lotava aqui a casa com os forrós. E o pessoal gostava, e aí também tinha toda uma parte, porque tinha uma equipe grande que tinha que fazer, porque não tinha ninguém era tudo a gente que fazia, assim, era do grupo. Isso era interessante, né? Porque aí todo mundo tinha que se mexer, então tinha que fazer festa junina, então quem é que vai ajudar na festa junina? Em tudo, né? Desde fazer comida, as barracas, a música, o enfeite, tudo era dividido em equipes, e isso essa divisão de trabalho era muito rica, porque nisso a gente sempre buscava trabalhar, né? Esse trabalho coletivo, né? Como é que... Então isso era uma riqueza muito grande, né? E a gente formatou alguns cursos que a gente chamava, ou seminários, que eram muito procurados quando a gente marcava, as pessoas queriam participar. Então, um deles, que a gente, muito em parte por experiência do 13 de maio, que lá o 13 de maio era Núcleo de Educação Popular. Então, só que lá já eram militantes, pessoas, muitos de partidos ou da clandestinidade, enquanto que a gente aqui eram operários, eram trabalhadores, dona de casa, que vinha lutar por moradia ou vinha procurar oficina para curso profissional e se inscreviam nesses cursos de formação. Então tinha como funciona a sociedade, era que era muito procurado. Então a gente formatou um curso de como funciona a sociedade, tinha a famosa pirâmide, não é? Com aqueles estratos todos, a gente na parte de baixo, que a grande maioria explorada, uma minoria privilegiada. Eu me lembro muito dos seminários de formação que aconteceram aqui na associação. Tinha um que o título é Como Funciona a Sociedade, que é assim, exatamente para mostrar a diferença entre o capital e o social, o capitalismo e o socialismo. Como funciona a sociedade, de uma visão crítica, não uma visão que o capitalismo quer que o trabalhador tenha. Isso foi abrindo a mente, né? Começando a questionar algumas dúvidas que a gente tinha, nem pensava nisso, nem imaginava, e não tinha nem coragem de questionar o poder instituído, né? Por que falta tanta moradia sem tem tanto terreno abandonado, tanta gente morando na calçada, na marquise de um prédio vazio, um prédio abandonado, né? Era mais ou menos essa luta que tinha aqui nos quintais, né? Na orientação da população moradora, né? População de baixa renda, moradora nos quintais e nos cortiços aqui da Moca, aqui da região, né? Aí quem não participa do movimento desse não tem ideia da dimensão do problema, da dimensão da exploração, porque exatamente porque não está à disposição dele entender isso. Não é interessante que a maioria da população entenda isso, perceba essa diferença. E o movimento de moradia traz exatamente isso. A questão é essa: abrir a mente, abrir os olhos do trabalhador. Através aqui da Associação Minicana, fiz o Noções Básicas de Economia Política, fiz o Como Funciona a Sociedade, que hoje a gente fala Cala a Boca Já Morreu, né? A gente fez
A gente fez noções básicas de economia política, introdução, estudos das revoluções, tudo na associação. A associação junto com o 13 de maio, que é o Núcleo de Educação Popular 13 de maio. Então a gente fazia em Diadema, né? A gente tinha os cursos que a gente fazia aqui na associação e outros cursos que aprofundava mais a gente fazia no 13 de maio. Né? Foi que era meio que aqueles cursos que eram, vamos dizer assim, a porta de entrada de todo militante, movimento social e movimento sindical, que era a preparação de quadros dirigentes para dirigir movimento sindical e movimento social. A formação política é meio diluída, porque muita gente fazia aqui. A gente fazia os cursinhos básicos, o pessoal mais da coordenação dos movimentos, né? A ideia dessa coisa bem básica assim, da sociedade, de conversar um pouco, de tentar mostrar, porque não era por acaso que nós estávamos naquela situação de não poder pagar aluguel, de não comprar casa. Né? Da onde vem essa situação? Não é comum, né? Aí era um pouco isso. Tinha alguns livretos aí que a gente fez. A estação já chegamos a fazer 2 caderninhos aqui, 2 ou 3, acho que até 3. Que era um pouco essa coisa de mostrar para o trabalhador a origem da situação dele, né? O cara trabalha aí não sobra nada do salário para comprar casa, nem mesmo para pagar aluguel. Então a questão dos cursos era essa, mostrar isso. Porque é um pouco do peão essa coisa de ter vergonha que participa, né? A gente sempre tentava, eu pelo menos, mais gente, lógico, mostrar assim, não tem que ter vergonha de falar que você está no movimento sem terra, no movimento sem moradia. Porque vergonha quem pôs você na situação, né? Você não está aí porque você quer, tem um motivo que você está aí, né? Está fazendo o que é justo, é lutar pelo direito seu, pela coisa que é sua. Um outro curso também que era bastante procurado, que é o mito da comunicação e expressão. Eu não sei falar, né? E aí Paulo Freire ajudou muito, né? O Pedagogia do Oprimido, a gente praticamente fez uma tradução e uma adaptação para esse curso do relação comunicação e expressão. Ele era muito procurado. O Paulo Freire mesmo, né? Paulo Freire, ele diz assim, existe um tipo de educação tradicional e a educação construtivista. Existe o método construtivista, né? Que é desenvolver o ser humano, né? O trabalhador desenvolver o senso crítico e perceber que ele é o agente da história, o agente transformador. Ele não está no mundo, ele está construindo o mundo, né? E a educação tradicional que é passada para a gente, os outros mandam, você obedece, né? Aí a gente percebia que esse tipo de formação que se recebia aqui era exatamente o contrário. Você é o agente feliz, você vai ter que se mexer para fazer alguma coisa, para mudar alguma coisa. Mas é bem isso, né? Não nessas palavras, mas bem essa ideia que eu queria passar, né? Tinha um curso também que se chamava Relação, Coordenação, Movimento, que isso era específico para o pessoal do movimento de moradia, que é um conflito que se estabelece entre a liderança, não é? Que detém um conjunto de informações, que tem a função até de liderar enquanto líder, de sintetizar o pensamento do conjunto, e o próprio conjunto. Então tinha, nesse relação coordenação-movimento, a gente tinha uma dramatização que eram os 3 tipos de coordenadores. O coordenador democrático, o coordenador autoritário e o coordenador paternalista, né? E esse momento era o melhor momento, porque juntavam, de um lado, os coordenadores e de outro lado, as famílias. Era apenas uma comissão ali no frente, e todos os demais, e aí se estabelecer como é que se coordenava aquelas famílias. Então, sintetizava uma reunião, que era uma reunião de negociação com o poder público, ou uma reunião entre nós de coordenação, ou a preparação de uma assembleia, ou a preparação de uma ocupação, ou seja, a gente estabelecia um time, simulava um tema e simulava a reunião. E era extraordinário, porque as pessoas se revelavam ali, né? Eu lembro de pessoas que começaram a falar bastante. Você fala que você
você tinha uma formação religiosa, conservadora? Conservadora. Como é que foi essa transição? Isso, Foi muito complicado, porque aqui tem pessoas... O complicado foi interessante. As pessoas que participavam aqui da coordenação quando eu cheguei, eu me lembro muito bem que era o Itamar, a Pina, o Gutenberg, Adalberto, Nilce, o Manuel Del Rio, né? As análises de conjuntura do Manuel Del Rio. É uma participação meio assim, muito... Eles tinham uma visão muito... assim, qual é a função do coordenador? É ser autoritário, é ser democrático, não é? Então, você entende a diferença? Existe aquele coordenador que é autoritário. Não, eu sou coordenador e você é o coordenado. Vamos ver, não sei qual é a palavra, mas vamos dizer que seja isso. Vai. É subordinado. Então, aqui a gente vê a forma, né, de passar essa formação, essas orientações, era um tanto mais democrática mesmo, né? Sem aquela questão do coordenador autoritário, todo poderoso. Então, essa visão que a gente começou a ter a partir dos seminários, a partir dessa formação, que eles faziam e fazem até hoje, né? Com muito cuidado, né? Na formação política mesmo, né? Desenvolver o centro crítico mesmo do trabalhador e trabalhadora. Me ingressei aqui no movimento em 89. Já no primeiro dia fui indicado para ajudar aqui na coordenação, meu trabalho na coordenação. Aqui acho que havia meio que um ritual, né? Todo mundo que chegava tinha que... a direção meio que experimentava para saber se de fato a gente ia assumir esse papel de dirigir o movimento, de estar na linha de frente e tal. Então aí começa como? Arrumando as cadeiras, né? Era assim, a gente chegava, a primeira coisa, arrumar as cadeiras, preparar o espaço para todos os trabalhadores que vinham para a reunião, olhar o banheiro, se tinha papel higiênico, deixar limpo, recolher o lixo. Era um pouco o trabalho, vamos dizer assim, de quem estava iniciando, de preparar o espaço. Às vezes a gente tinha muita vontade de falar, mas a gente era muito tímido, porque falar em público não é fácil, né? Então isso merecia uma preparação com mais tempo e tal. Então era o trabalho que comecei. Depois passamos a marcar a presença das pessoas. Então nós tínhamos um controle de presença, porque passava 1000 pessoas, 500 pessoas em reunião, porque nós tínhamos o grupo dos quintais de cortiça e tinha o grupo das fábricas que se reunia de quarta-feira. Quem é aqui das fábricas? Quem é o pessoal das fábricas aqui? Levante a mão. O pessoal que veio aqui para ver a fábrica. Quem é o pessoal dos cortiços? Quem é o pessoal da Mãe de Deus aqui? Da Mãe de Deus. Vamos levantar a mão aqui. Pessoal da Mãe de Deus. Está aqui o pessoal da Mãe de Deus. Quem é o pessoal da Celso Garcia? O pessoal que está conversando com o Celso Garcia aqui. Está aqui, ó. Tem um pessoal aqui que vai para Celso Garcia. Eu participava dos dois. Na época, assim, que eu não tinha pouco coordenador, sempre tinha pouco. E o trabalho voluntário, você sabe que o trabalho voluntário é muito fácil. Para todo mundo, nem todo mundo pode. Como eu trabalhava num período do horário que dava para mim participar dessa reunião de coordenação, o pessoal achou melhor vir para a minha coordenação. Você vai aqui ajudar, vai aprender. Eu não sabia nem ler e nem escrever na época, não sabia fazer nada. Eu não sei porque participar da coordenação. Se eu não sabia ler nem escrever, eu não, mas você sabe falar. Você sabe o que quer, então isso já ajuda bastante. Você vai lá e alguém escreve no seu lugar. Você vai só falar, vai acompanhar os projetos. Aí eu vim na reunião de coordenação, cheguei aqui, acanhado. Aí a companheira Pina, que estava aqui coordenando também a reunião, já me deu um papel e me deu já para mim coordenar a reunião, primeiro dia. E tinha um pessoal lá que eu nunca tinha visto. Não, você vai coordenar essa reunião hoje. Eu estou chegando hoje, nem sei nada. Não, você vai coordenar. E eu nunca sei dizer não, né? Às vezes, dizer não, isso é um desafio de aceitar. Eu falei, eu vou aceitar. Só falei, só anota para mim a pauta que aí eu sigo a pauta. Aí ele falou, você vai fazer assim, assim, assim. Aí, coordenei a reunião, nossa, essa maravilha toda, né?
Mas coordenei, todo mundo me ajudou, né? O tempo, marcava o tempo, cada um falava 3 minutos, marcava o tempo, e quem ia falar, eu não sabia escrever, mas sabia a primeira letra do nome dele. Então, se era Adalberto, colocava a letra A. Se era Ivo, colocava a letra I, entendeu? Se era a primeira letra, então não tinha como se perder. Se era Adileus, colocava um E na frente, Adileus, já sabia que era Adileus. Então foi assim que eu fui coordenando a reunião e por muito tempo coordenei. Tem uma situação que assim, algumas organizações, né, os mais antigos têm medo que os mais novos chegam, cresçam, né, com medo de perder o lugar, né? Às vezes, né, às vezes até sem pensar muito, cria obstáculo, né, para aquele que está chegando, né, e subindo, né, degrau a degrau, mas com medo da disputa, né. E aqui é exatamente ao contrário, aconteceu exatamente o contrário. Havia o tipo de formação, a ideia de formação política, né, que esse grupo, né, Pina, Itamar, Roberto, não vou citar todos porque eu vou esquecer alguém, né, então é ruim. Esse grupo pensava de uma outra maneira, né, que era meio que assim uma educação libertadora, né, para você assumir o seu lugar na sociedade, né, você entender como parte do processo, né, e não simplesmente um mero espectador. Começar a ser coordenador, né? Como é que, o que significou isso para você? Falar em público, você tinha falar com as pessoas, organizar, como é que foi isso? Não foi muito fácil não. Não, porque assim, eu sempre fui muito tímido, né? Uma pessoa muito retraída, talvez até pela educação que eu recebi, né? Mas não foi muito fácil não, viu? Tremia, dava dor de barriga, gaguejava. E aí, assim, exatamente a gente recebeu um tipo de participou de um tipo de seminário no 13 de maio, que era um grupo que existia lá em Diadema, que a gente participou de um seminário que se chamava Cala a Boca Já Morreu. Exatamente isso, para incentivar a pessoa a perder o medo de falar em público, né? Era isso, né? Você tem que falar, não fica... Tem que falar. Eu me lembro bem, o nome do seminário era Cala a Boca Já Morreu. Você lembra de alguma situação? Já. Assim, de travar, ficar vermelho na frente, a gente treme, soa gelado, entendeu? Então, e principalmente de olhar as pessoas nos olhos, né? Porque a gente ainda tinha, porque pela nossa formação, eu era filho de trabalhador rural, vim para a cidade, sempre fui colocado na condição de inferioridade, né, pela sociedade que a gente vive. A gente era muito discriminado por ser pobre, e aí a gente meio que incorporava isso na gente. Então a gente ia falar em público, a gente ficava com vergonha, né? Será que eu estou falando certo? A pessoa está olhando para mim? Será que o assunto interessa, não interessa? Entendeu? Então aí foi que muitas vezes nas técnicas que a gente foi desenvolvendo, da gente falar aquilo que a gente sente, que é o que o outro está sentindo também, né? Então na época aqui tinha sala de alfabetização aqui, Dileuza dava aula. Era nessa salinha aqui. Tinha um quadro aqui, um quadro negro aqui na frente. Então tinha aqui as cadeiras, então a gente... Aí tinha uma aula aqui à noite. Não é toda noite, acho que era 2 ou 3 dias por semana que tinha aula, porque na quarta não dava, por causa da Assembleia. Tinha uns dias de reunião também não dava. Eu não me engano, era 3 dias por semana. Então é direito que dava aula. Aí eu vim aprender aqui com ela. Tá, não aprendi muito com ela, mas aprendi a ler um pouco. Aprendi a escrever meu nome direito, correto, entendeu? Então comecei a aprender muita coisa com ela aqui. Até que depois com certos anos, eu voltei para a escola de novo. Estudei um período, mais ou menos 4 anos, depois parei de novo de estudar por causa do movimento e por causa do trabalho. O que você lembra dessa época? Nossa, mãe, era tudo muita união, muito maravilhoso. E quem me incentivou foi a Nilce, que não está mais aqui junto com a gente. Ela que me incentivou para fazer o cursinho de autoestima.
Porque a gente aprende português, aprende a matemática e aprende também a responder e falar com as pessoas. Que às vezes você tem a timidez, você sabe falar, mas você não tem a coragem de você ir lá na frente e falar. Como é que foi para você pessoalmente, né? Que você tinha essa timidez e de repente Nossa, vixe, nossa senhora, meu Deus, eu tremia assim, ó. Eu não podia pegar no microfone. Aí, para me falar no público, assim com as pessoas aqui, eu pegava o microfone, ela me ensinou bastante, tudo bem. Mas na hora que chegou na igreja São João, para mim chegar lá, o Padre Sila fazia isso daí também com a gente, para a gente ler na frente. Gente do céu. Tremia, eu ficava vermelha que nem um pimentão. Agora eu vou lá na frente e faço a leitura que me pedi e pronto. Como é que eram esses ensaios? A gente montava uma proposta assim de conversar com o prefeito, ou conversar primeiro com o vereador, que naquela época não se chegava para conversar com o prefeito, não se marcava audiência se não tivesse um vereador junto, né? Coitado, ele ficava lá só olhando na cara de um e na cara de outro, porque a gente já tinha meio dificuldade, e ele pior ainda, né, que não tinha interesse, nem conhecia nada disso, e ninguém conhecia na cidade, né. Mas a gente começou assim, a gente fazia essas reuniões, aí a gente imitava, uma pessoa era o prefeito, outra pessoa era um vereador, aí a gente chegava em um e falava, aí o vereador respondia, não, eu acompanho vocês até o prefeito, mas são vocês quem tem que ir lá e falar a proposta de vocês, né? E a gente ia ensaiando com um, aí chegava no prefeito ali mesmo, uma das famílias, né? Você é o prefeito e a gente veio porque a gente quer uma terra e material de construção. A gente foi logo pedindo assim, né? O prefeito falava, mas onde que eu tenho terra? Eu trabalho na prefeitura, mas eu não tenho terra, não tenho material de construção, eu não tenho nada. Né? Vocês têm que ver de que forma, vamos melhorar essas ideias aí que a gente não sabe de nada do que fazer por aí. O prefeito nosso que respondia, né? Mas a gente foi melhorando essas reuniões e o povo foi se animando também, né? Pela situação deles, né? Eles foram se animando, até que uns meses para frente a gente já conseguiu chegar mesmo na prefeitura. Não foi muito tempo, 6, 8 meses a gente já estava lá na prefeitura conversando. Aí a gente levava um papelzinho escrito, assim, claro que a Pina quem orientava, quem fazia os papelzinhos para a gente, porque ela tinha muita experiência, não, ela tinha conhecimentos assim, né? Tinha conhecimento porque tinha estudo, né? Aí dava um papelzinho escrito, quando a gente chegava lá a gente abria o papelzinho e lia. Perguntava lá para quem estivesse representando lá o governo, o prefeito, e a gente lia o que estava ali naquele papelzinho. Era muito engraçado isso, né? Quem ia ler ficava mais por trás, que era para pôr o papelzinho nas costas da outra pessoa, né? Aí nós era em duas, tinha mais eu e a Eudete, que era quem fazia as perguntas. Mas o papelzinho ficava assim, a mão da gente lá e a gente lendo a pergunta lá para a pessoa que ia responder lá. E assim a gente marcou várias reuniões, mas a gente pedia que desse o terreno e o material de construção, que a gente construía em mutirão. A gente já tinha a ideia de construir em mutirão, né? Então, que era uma coisa que me deixava muito aflita nas negociações, né? Que ninguém mais tinha isso, mas eu achava que quem devia negociar era o pessoal. Inclusive, algumas pessoas achavam ruim comigo, porque eu achava que a gente não devia participar das negociações, quer dizer, mas era uma visão, hoje eu vejo que é um pouco de ingenuidade, porque quando chegava lá nessas negociações, o pessoal fazia gato e sapato dele, né? Falava aquela linguagem que o pessoal não entendia, fazia... E eu achava, não sei, que no Nordeste a gente fazia, lá na Paraíba, a gente fazia questão assim, a gente preparava o pessoal, mas na hora de negociar era eles que tinham que negociar, a gente que era... Então eu tinha um pouco essa ilusão, acho que essa ilusão, né? Então a gente preparava ao máximo, o pessoal fala que lembra que a gente fazia teatrinho, assim, né? Assim, ensaiando, né? Como que se o cara falasse isso, como é que o pessoal ia responder, como é que... Então depois isso foi pro brejo, porque hoje, por exemplo, você vê, eu não acho isso, ainda não acho isso legal, porque você
quando você, hoje, o pessoal que vai negociar, muitas vezes vai com o vereador, o deputado, não sei o quê, e só eles que falam, porque quando tem alguém que... O pessoal mesmo fica de boca fechada, porque diz, porque tem um cara estudado lá, é ele que vai falar, imagina, eu não sei falar, o pessoal já parte disso, né? Sempre parte dessa... Então era uma coisa difícil para mim, eu não me sentia muito mal quando... Eu até evitava ir nessas reuniões junto com o pessoal, né? E quando eu ia, que o pessoal ficava esperando eu falar, e eu tinha que falar, eu me sentia tão mal, assim, me culpava, assim, isso não está certo, né? A gente quer que o pessoal que seja sempre, né? O que, pelo menos o norte, assim, que eu tenho é que as pessoas tinham que ser sujeitos, né, da sua ação, né? E não só objetos, né? Quer dizer, porque muitos, mesmo o movimento de esquerda, quer dizer, eram os intelectuais que blá 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 ficavam falando e falavam né, e eu achava que as pessoas tinham que ser, né, as pessoas só iam ser sujeitos. E agora é muito difícil, por uma coisa era trabalhar com os metalúrgicos que tinham um grau de escolaridade maior, então quando falar, bom, na reunião lá com o sindicato, então quem vai falar, né? Então o pessoal e o pessoal brigava, né? Sabia, mas com o pessoal, né, que já tinha esse sentimento de inferioridade, de eu não, né, sempre o pessoal, mas quem sou eu? Não sou estudada, eu não sei nada, né? Sempre tinha esse... Então era muito difícil nas negociações que o pessoal assumisse a frente e... Então era uma ginástica que a gente fazia, assim, muito grande, teatrinho e tal, para incentivar o próprio pessoal a falar, a ser sujeito lá na hora, né? E não, assim, ir lá e ficar assistindo, quer dizer, porque é o pessoal que tinha... Então isso para mim era um dilema, porque eu sempre saía dessas reuniões, eu até evitava ir nessas reuniões. Porque aí depois, quando os metalúrgicos, né, começaram a participar do movimento, eram metalúrgicos, mas era tipo Itamar, Alberto, que não tinham um grau universitário, não. Então eu me sentia melhor, que aí eles iam e eles já tinham uma experiência maior, então tudo bem. Aí, mas é diferente de um professor universitário ir numa reunião, como assim, carregando criancinha, chegar lá e ele falar tudo. Aí é fazer o pessoal de criancinha, né? Ao mesmo tempo, se a gente deixava o pessoal sozinho ir para lá, eles enrolavam e o pessoal saía de lá e às vezes, acho que no começo eu era mais radical, assim, acho que nas 2, 3 primeiras reuniões da creche ainda, quando o pessoal voltava, o pessoal nem sabia explicar o que tinha... O que o pessoal tinha falado, que eles falavam naquela linguagem que ninguém entendia e também para enrolar mesmo o pessoal, né? Aí eu fui me adaptando, né? Então a gente enfatizava muito, dava muito valor a aos seminários, né? Reuniões de formação, para o pessoal, né, poder ser sujeito, né? O nosso objetivo era esse, o pessoal ser sujeito das suas ações. Mas aí a gente falava todas essas informações. Depois a gente conseguiu uns advogados para fazer um trabalho voluntário aqui, com essas famílias que já estavam vindo para a moradia. Aí a gente falava do trabalho dos advogados, falava da alfabetização de adultos e falava do movimento de moradia. Você aqui é a advogada companheira Dilsen, que apoia a gente no setor jurídico. Presente sua participação na associação, Dilsen? Não, só queria dizer que o atendimento jurídico aqui está à disposição do pessoal do movimento de moradia para a gente cooperar na luta da moradia, né? Então, para resolver assuntos variados e a gente cooperar na luta. Eu também fiz muitos cursos, grupos de leituras aqui na associação que eu participei, que me despertou também para mim poder lutar na fábrica para melhorar as condições também de trabalho. O que vocês liam? Olha, a gente Manifesto Comunista, tinha todos os textos sobre revolução, né? A gente Revolução Francesa,
Então a gente tinha os grupos de estudo que a gente estudava e principalmente a gente pegava um pouco esse momento histórico do movimento sindical, né? Comecei a ler, né? Eu lia muito pouco. O que você começou a ler? Eu comecei, além dos informativos, né, que a associação produzia, tinha o Bate-Forte, né, tinha os cadernos de moradia que eram produzidos aqui pela equipe de formação da associação. Eu comecei a ler O Capital, né, e um livro que mudou muito a minha maneira de pensar, que eu costumo comentar até hoje, foi aquele Rumo à Estação Finlândia, que conta a história da Revolução, né? Fala sobre aquele filósofo Vico, ele questiona muito a questão da religião. Tem uma passagem que fala sobre aquele Robert Owen, que ele tentou organizar uma sociedade completamente diferente da nossa. É o que eu me lembro agora. Mas então, foi aí que eu começou a despertar essas ideias, né? A questionar a educação, como é que fala? Tradicional que a gente recebe, né? Do sonho para o direito, desenho a moradia, do chão de fábrica semeio a planta e cresço, os quintais da utopia, canteiros de obras, praças de guerra, recolho das lutas a fruta das primaveras. Canteiros de obras, praças de guerra, recolho das lutas a fruta das primaveras, dos povos, dos campos, das cidades, a empunhar a voz sem receio de dizer sua verdade, que habita e trabalha em cada vida, onde pulsa e conspira o desejo da igualdade.